Olá, primeiro ano, espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula de biologia, a gente vai começar o capítulo 7 da frente 2. Por isso, abram o livro de vocês aqui na página 28 para a gente conversar hoje sobre o reino Fungi. A gente já falou sobre o primeiro reino, o reino Monera, e também vimos anteriormente sobre os vírus, que não recebem a classificação dentro de um reino. E a gente conversou que o reino Monera, na verdade, não é um grupo taxonômico, né? Então a gente vai começar vendo o nosso primeiro grupo taxonômico e classificando, então, os fungos dentro desse reino. Quando a gente fala sobre fungos, muitas vezes vem pra gente ou memória de alimentos, ou memória de fungos alucinógenos, ou memórias de prejuízo, né? Que fungos causam doenças, fungos causam prejuízos, que eles estragam coisas, mas na verdade os fungos trazem muitos benefícios também. Eles são responsáveis pelo equilíbrio dos ecossistemas para os demais seres vivos. Eles são importantes decompositores na natureza. Eles participam também de interações com outros seres vivos. O ser humano utiliza fungos na produção de queijos e alimentos fermentados, como pão e bebida alcoólica. Eles também são utilizados na produção de combustível, como o etanol. Eles são utilizados como alternativa no uso de defensivos agrícolas. Eles também são indicadores biológicos, eles indicam se um local está poluído ou não, como é o exemplo dos líquens, que a gente vai ver mais para frente. Eles também são utilizados na produção de antibióticos, a gente viu o exemplo da penicilina na última aula, quando a gente falou de resistência a antibióticos. Então, os fungos têm muitos papéis ecológicos e muita importância econômica para o homem. Então, eles podem sim trazer prejuízos, eles podem atacar plantações, eles podem trazer danos para os seres humanos, causando doenças também, mas eles também têm muitas importâncias, tanto para a natureza quanto para a economia, e a gente não pode deixar de reconhecer isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre os fungos, entender a sua estrutura, a sua classificação e como que eles são aqui nesse capítulo. Então, a gente vai começar falando sobre suas características gerais. Quando a gente fala sobre os fungos, quem são eles? Eles são seres eucariontes, então eles têm núcleo, seu material genético está lá dentro. Eles podem ser uni- ou pluricelulares. Eles são heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento, eles não produzem matéria orgânica. E daí na nutrição, eles vão fazer uma digestão extracorpórea. Eles lançam suas enzimas digestivas para fora do seu corpo, né, para fora das suas células. A digestão ocorre fora do corpo e daí eles vão fazer a absorção dos nutrientes. Então, eles são heterótrofos por absorção. E na sua composição, eles têm uma parede celular ao redor das suas células e essa parede celular é de quitina. Então, antigamente, os fungos eram classificados junto com as plantas e depois eles foram separados em um reino à parte quando descobriu que a parede celular deles era feita de quitina e não de celulose como as plantas. Então, essa é uma característica importante para a gente separar os vegetais, né, o reino das plantas, o reino plantar, do reino fungi, porque no reino fungi a parede celular é de quitina, ok? E também nos fungos eles não têm pigmentos fotossintetizantes, também diferencia aí do reino plantae, e a sua reserva de nutrientes é de glicogênio, tá bom? Então, o carboidrato de reserva é glicogênio. Então, aí, ó, 3 diferenças do reino plantae. A gente tem, então, parede celular de quitina, não tem presença de pigmentos fotossintetizantes, eles são heterótrofos, e a sua reserva de nutriente é de glicogênio. E onde
onde que esses seres vão viver? Eles vivem em lugares úmidos e ricos em matéria orgânica. E eles vão crescer sobre substratos variados, tá bom? Então, quando eles crescem sobre esses substratos, eles podem crescer em couro de sapatos, jornal velho, plantas mortas, alimentos, gente, os substratos dos mais variados. Então, para prevenir a ação de fungos, principalmente em bens materiais, a gente deve sempre limpar periodicamente locais que são escuros e úmidos, como por exemplo geladeiras e armários, armazenar os alimentos sempre em embalagens fechadas, locais secos e ambientes arejados, ok? E como representantes, a gente tem os famosos cogumelos, bolores, mofos, leveduras, orelhas de pau, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre a estrutura daqueles seres que são os pluricelulares. Então, para isso, virem aqui na página 30, para a gente falar sobre essa estrutura. As células dos fungos pluricelulares, elas se unem uma atrás da outra, formando assim uma fileirinha que a gente chama de hifas. Então, é um filamento de células. A gente pode ver aqui esse filamento, uma aqui atrás da outra, formando um filamento, e daí pode ter ramificações, como vocês veem aqui na figura A, tá bom? Quando essas células são separadinhas, você observa aqui essas células, cada uma com o seu núcleo, você chama isso de hifas, e daí septadas, porque tem septos que separam essas hifas, essas células uma da outra. Então são hifas septadas. Então tem divisões entre uma célula e outra. Mas às vezes essas células não têm divisões entre uma e outra. Então quando você olha para a hifa, você vê a hifa, são várias células, mas não tem essa divisão da membrana plasmática aí entre uma e outra. Então daí são hifas não septadas, também chamada de hifas cenocíticas, que são tubos contínuos sem divisão, tá bom? Então a célula se dividiu, mas não teve aquela divisão final ali na membrana plasmática que a gente aprendeu lá na mitose, tá bom? Essa é a diferença. Existem alguns fungos que daí eles vão ter duas partes no fungo. A gente pode observar aqui também na página 30, na parte de baixo. Eles têm uma parte que fica aqui embaixo, por exemplo, aqui na terra, que é a hifa vegetativa, e uma parte que fica aérea, que é o que a gente chama de corpo de frutificação, ou hifa reprodutiva, que por sinal vai participar da reprodução desse fungo. Alguns vão ter só hifas vegetativas e daí uma estrutura de reprodução, mas alguns essa estrutura de reprodução ela é muito bem então desenvolvida, né? Então tem a parte do corpo de frutificação, tá bom? E daí em alguns é bem aparente, como a gente pode ver aqui, em outros vai ser menos aparente, como a gente pode ver em diante. Mas então a parte da reprodução a gente vai chamar então de corpo de frutificação. Então como que a gente vai ver assim a estrutura do fungo, como que ele surge, de onde que ele vem? Os fungos, eles vão então se reproduzir por esporos. Então a gente vai ver as particularidades da reprodução mais pra frente. Então tem um esporo, esse esporo vai germinar e dessa germinação então vai surgir as células da hifa. E daí então aqui começa a surgir a hifa e no caso aqui ele está representando o crescimento da hifa a partir de um esporo, e essa hifa é uma hifa cenocítica, como a gente sabe porque a gente não está vendo septos aqui entre essas células, ok? E em alguns casos tem alguns fungos que não têm essa estrutura de hifa, como é o caso das leveduras, tá? Então, no caso das leveduras, elas são seres microscópicos e elas têm esses formatos ovais aqui. Então, ele trouxe uma figura do microscópio, aqui pra gente, tá bom? Quanto ao metabolismo, os fungos eles podem ser aeróbios, anaeróbios facultativos. A gente já até conversou sobre isso quando a gente falou sobre fermentação. A gente falou sobre o fermento do pão,
né? E a gente falou então sobre a diferença da fermentação no interior do pão e na superfície do pão. Então, esse é um exemplo, né? O fermento do pão é um tipo de fungo, ok? Então, é a mesma coisa aqui, né? Porque a gente estava falando de um fungo, tá bom? Então, tem os fungos aeróbios, que fazem respiração celular, tem os anaeróbios facultativos. Então, tem aqueles que produzem álcool, que também são anaeróbios facultativos, tá? Fazem fermentação alcoólica, convertem glicose em álcool etílico, que é o que usa para produzir o combustível, que eu falei anteriormente para vocês. Tem aqueles que fazem cerveja, né? Saccharomyces cerevisiae. Tem os que fazem da fermentação alcoólica, que fazem vinho, né? A partir da fermentação do suco da uva, tá bom? Então, tem diversos aí tipos de fungos quanto ao seu metabolismo. E agora a gente vai falar um pouco sobre a reprodução. Tem fungos que fazem reprodução assexuada, tem fungos que fazem reprodução sexuada e tem aqueles que podem fazer os dois tipos de reprodução. Quando a gente fala sobre a reprodução assexuada, é aquela que não envolve a formação de gametas. A gente tem aqueles que fazem por brotamento, que é quando há uma projeção. Então, a partir de um ser tem uma projeção e daí essa projeção se destaca do ser e forma um novo indivíduo. Vocês podem ver essa projeção, é como ocorre, poderia ocorrer, né, no reino Monera. Então, a gente tem aqui, ó, tinha um ser, né, o primeiro ser, dele surge uma projeção e daí, né, tem uma multiplicação aqui, né, do núcleo e daí vai se destacar e formou então um novo ser, um novo indivíduo. Então esse aqui, brotamento. E aqui embaixo está mostrando então leveduras da Saccharomyces cerevisiae. A levedura é o verdinho e o broto dela, então a formação do broto está em amarelo, tá vendo? Tem vários brotinhos formando a partir dela. Então eles coloriram aí, obviamente, né, no computador para que a gente pudesse observar a diferença aí entre a levedura original e os seus brotos que estão formando. E nos fungos multicelulares, por exemplo, naquelas hifas, se fragmentar no meio, pronto, você tem aí dois fungos, tá? Por fragmentação, ok? Simples assim. E daí a gente tem a esporulação, que é a formação dos esporos, tá bom? Os esporos são estruturas de resistência, tá? Então, quando, por exemplo, pode ter esporos flagelados, dependendo da espécie, pode se formar esporos flagelados. Tem espécies que os esporos não são flagelados. Dependendo das espécies, os esporos ganham nomes diferentes. Então, os esporos eles vão se formar por mitose, tá bom? São células reprodutivas especializadas para resistência. Então, eles resistem no ambiente até chegarem num ambiente favorável e daí eles germinam. Então, é uma divisão por mitose, gera então uma célula, uma estrutura de resistência e quando ele chega num ambiente favorável, ele germina num novo fungo, tá bom? E daí, então, começa aquela estrutura de hifa que a gente viu, né? A germinação do esporo. Aqui ele tem mostrando pra gente dois tipos de formação de esporos na página 32. Olha só, aqui em cima tem a foto de um fungo de um gênero Penicillium, tá? Olha aqui é o corpo de frutificação, onde vai formar os esporos, no corpo de frutificação, estrutura reprodutiva. Aqui então essas bolinhas pretas é outro corpo de frutificação, onde vai formar os esporos, estrutura reprodutiva também. Então as hifas estão aqui, né, mais clarinhas, e aqui é onde formam os esporos. Olha só, então todas as hifas aqui, daí crescem umas hifas verticais, e daí forma, né, essas bolotinhas, aonde então tem a formação dos esporos, uma estrutura especial. Quando está maduro, essa estrutura explode, né, então ela se abre e os esporos são lançados, tá bom? Esse aqui é o fungo do bolor do pão, sabe aquele que, né, fica tudo branquinho e daí tem umas bolinhas pretinhas? Pois bem, as bolinhas pretinhas é onde tem os esporos, tá bom? Então, por isso que não adianta só tirar aquela parte do pão, né? Tem a parte que cresce embaixo, gente, do pão que a gente não tá vendo, tá? E esse aqui, então, é outro tipo, né, de fungo, outro processo de formação dos esporos, tá bom? Que daí, então, tem de outro fungo também, né, Penicillium esse,
Então tem toda essa estrutura e aqui nessas bolsinhas aqui de cima é onde vai formar os esporos. E como que forma esses esporos? Ele sempre vai formando aqui, ó, de baixo para cima. E conforme vai chegando no ápice, esse esporo vai ficando maduro e daí ele é liberado. Então sempre aqui embaixo tem um esporo jovem sendo formado, conforme vai se soltando os de cima, né? Vai caminhando, vai amadurecendo, daí solta. E daí vai vindo o esporo, né, jovem embaixo, chega em cima, solta. Então você está sempre em formação enquanto tiver nessa época que ele está reproduzindo, tá bom? A gente vai ver, então, ó, tá vendo aqui, ó, novos esporos em formação, daí os esporos já vão sendo liberados, que estão maduros, tá bom? E daí, no caso da reprodução sexuada, depende da classificação dos filos, cada um tem as suas particularidades, tá bom? No caso, a gente não tem diferença de macho e fêmea. A gente tem incompatibilidades genéticas entre tipos de fungos dentro de um mesmo gênero ou de um mesmo filo. Então a gente não vai chamar de macho e fêmea, porque não tem aí como ver um macho e fêmea, não tem assim, porque são células, vocês viram, hifas. Então a gente chama de hifa positiva ou hifa negativa. Então, hifas positivas não tem mistura de material genético entre si, e hifas negativas não tem mistura de material genético entre si. Então, a gente fala de tipos sexuais, tá? Então, não é o fungo macho e o fungo fêmea, não. Então, é tipo sexual, tipo sexual. Então, viram que a gente acaba chamando de tipo positivo e tipo negativo, hifa positiva e hifa negativa, para ficar mais fácil. Então, né, tipo de hifa positiva, tipo de hifa negativa. Então, hifas positivas não vão ter mistura de material genético entre si, hifas negativas não tem misturas entre si. Então, só mistura material genético de hifas de tipos diferentes. E daí a gente vai ver, então, na classificação, como que é a reprodução sexuada, tá bom? Então, a gente entra agora na classificação desses fungos. A classificação dos fungos, gente, está sempre mudando, tá bom? Então, atualmente são considerados 7 filos e a gente vai então falar só sobre 3 deles, que são os mais importantes para a gente aqui nesse momento e os mais relevantes para o nosso cotidiano, ok? São os ascomicetas, os basidiomicetas e os zigomicetas, ou pode chamar também de ascomicota, tá? Mico significa fungo, tá bom? Por isso que a gente fala micose é a doença do fungo, então mico, fungo. Então, vamos falar dos ascomicetos. Os ascomicetos são as leveduras e os fermentos de padaria. Esse que a gente, então, usa para fazer bolo e pão, aqueles que a gente compra, assim, no fermento natural, isso aqui, não esses químicos, ok? E são esses que estragam as frutas, né? Não o valor do pão, tá? Mas esses que estragam as frutas, tá bom? O bolor do pão, aquele pretinho, a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Mas esse aqui, ó, esse branquinho aqui, tá bom? Então, olha aqui, tcharam, é esse aqui, tá? Que tem aqui uma ilustração, não, perdão, uma foto de microscópio, tá bom? E daí ele chama asco porque as hifas, na época da reprodução, né, vai ter um formato de saco, tá bom? Então, asco significa saco. E daí tem o formato de saco. Então, vamos ver aqui como que é a sua reprodução, tá bom? Então, no seu ciclo reprodutivo se forma o saco. Então, chama ascoporo. Vamos ver aqui a reprodução. Perdão, eu tava com o livro fora, né? Então, vamos lá. Ó, aqui embaixo, então, temos hifas positivas e hifas negativas. Então, lá no solo tem as hifas felizes e contentes. Daí uma hifa positiva se encontra com uma hifa negativa e daí, gente, elas se unem. Olha que belezinha aqui, as hifas positivas e negativas se uniram. Quando as hifas positivas e negativas se unem, surge acima do solo, então, a parte aérea, aquilo que a gente chamou de corpo de frutificação. E olha só aqui o ascocarpo. Pois bem, tem esse formato assim meio de taça, tá bom? E daí aqui no ascocarpo vai surgir, então, o asco. Olha só, parece um saquinho, tá bom? Tipo saquinho de chup-chup. E é aqui, então, que vai formar os núcleos, né, haploides vão se juntar, tá bom? É só aqui que os núcleos se juntam. Gente, aqui eu falei, ó, as células se juntam. E aqui os núcleos se juntam.
Então era N, N, N. Pois bem, aqui os núcleos se juntam, 2N, um zigoto 2N. E daí, logo que se juntou, eles fazem meiose. Meiose, uma célula se divide em 4 núcleos, certo? Então a gente tem aqui 4 núcleos haploide, então 4 núcleos N. E daí, logo que eles se dividiram por meiose, eles fazem mitose. Então, mitose, um núcleo gera 4, né? Então, daí a gente tem, então, aqui 8 ascocarpos, né? Porque era 4, 8. Então, 4 ascocarpos, ascosporos, né? Então, esporos, tá? Esporos do asco. N. E, pois bem, aqui são os esporos, e os esporos são, então, liberados. E daí, se eles caem no lugar favorável, eles vão germinar e gerar novas hifas. É assim a reprodução sexuada, tá bom? União de núcleos, ok? Dos basídio-micetos, eles recebem esse nome porque basídio significa base, e daí então tem aqui uma base, né? São os famosos cogumelos de chapéu, eles têm cogumelos comestíveis, tem cogumelos alucinógenos e tem aqueles que são tóxicos e podem levar até a morte, tá bom? Como que é a reprodução dele? Gente, o início é a mesma coisa. Hifas positivas e negativas se encontram, se unem, daí ficam células com os 2 núcleos positivos e negativos, cresce no corpo de frutificação, que aqui tem o formato de um chapéu. Onde que vai, então, se unir os núcleos? Aqui, ó, nessa região de baixo do chapéu. E daí não tem o formatinho de saco não, gente. Tem a formatinho aqui de 4 dedinhos, ó. Parece 4 dedinhos aqui. Aqui não tá tão claro 4 dedinhos, mas são aqui, ó, 4 dedinhos. Então, são um basídio com 4 basidioporos, tá bom? Porque os núcleos apoides se juntam num zigoto 2Ns. Daí, logo que se juntam, faz meiose. Daí, meiose, 4 núcleos, certo? E daí já é o esporo, basidiosporos. É difícil de falar, né? Basidiósporos. E daí já é o esporo. Então aqui não tem mitose depois não, tá bom? Já é o esporo, e daí se ele cai e tá favorável, germina. Pronto, acabou. Novos fungos, novas hifas. E, por fim, aqui, página 35, zigomiceto. Esse é o bolorzinho do pão, aquele que fica com as bolinhas pretinhas. Nuvem branca, bolinhas pretinhas. Aqui, a gente acabou de ver, né? Então, são esses fungos de hifas cenocíticas, tá bom? Não tem um corpo de frutificação, só tem essas bolinhas aqui, tá bom? A gente acabou de ver como que forma, né, os esporos dele, mas vamos ver aqui, ó. Então, a gente tem a hifa positiva e negativa, elas se juntam, tá bom? Ó, belezinha, hifa positiva e negativa se junta, e daí vai formar, então, o zigosporângio. E daí, lá no zigosporângio, os núcleos vão se juntar, ó, núcleos diploide, 2N, eles fazem meiose, e daí, então, vira esporos N. Então, também os núcleos se juntam, daí vai formar aquela estrutura pretinha, e daí lá dentro tem meiose, forma os esporos, e daí os esporos vão ser liberados, ok? E daí vai gerar novas hifas, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Eu sei que são muitos nomes, mas pra gente ter, assim, uma visão mais geral, tá bom? Gente, aqui o livro termina falando das micorrizas e dos líquens, que são 2 tipos de associação dos fungos com outros seres vivos. As micorrizas são fungos que associam as raízes das plantas, auxiliando que essas plantas tenham mais acesso à água, né? Os fungos absorvem águas e nutrientes e cedem parte para a planta, e a planta, em agradecimento, né, elas devolvem, elas fazem fotossíntese, elas dão parte da matéria orgânica para os fungos. Então, essa é uma associação muito boa. E essas plantas aqui, em comparação às que não têm essa associação, elas crescem, né, de maneira mais adequada. Então, a planta da esquerda aqui mostra que ela tem associação com esses fungos, e a da direita não, e a gente vê a diferença do crescimento dela. E os líquens, a gente está acostumado a ver líquens por aí no tronco das árvores, é uma associação entre fungos e algas.
As algas, elas não viveriam, né, no tronco de árvores, a gente sabe disso. Mas os fungos fornecem para ela um ambiente onde elas têm abrigo e eles retêm água e sais minerais. E eles fornecem isso para as algas. E as algas, elas fornecem para o fungo, então, matéria orgânica, porque elas vão fazer fotossíntese e daí elas fornecem isso para o fungo, ok? Gente, por hoje é isso, tá bom? Eu peço que vocês façam, então, a tarefa desse capítulo e também façam o mapa mental de fungos, tá bom? Até a próxima aula!